Questão do PSU Minas Gerais 2019, acesso direto. Pessoal, as questões desse processo seletivo, elas são grandes, com um cenário clínico que a gente precisa ler com muita calma, porque senão a gente se perde no enunciado. Então, vai destacando aí os pontos importantes, tá? Então, eu tenho uma adolescente de 14 anos, sexo masculino, que vem à consulta porque é o mais baixo da turma. Fato que vem afetando seu desempenho escolar. História pregressa não evidencia agravos à saúde. A altura do pai, vamos destacar, 1,66. A altura da mãe, 1,68. Na caderneta do adolescente, verifica-se imunização completa e atualizada e medidas anteriores. Isso aqui é muito importante, tá? Olha só, deixa eu destacar assim. E aí eu tenho com 11 anos, 1,31. 12 anos, 1,36. 13 anos, 1,43. Por que ele me deu todas essas medidas? Para a gente conseguir calcular a velocidade de crescimento, certo? Não foram identificadas alterações ao exame físico e são aferidos peso de. Então, na consulta de agora, com 14 anos, a criança tem peso de 48 quilos e altura de 1,51. E estadiamento puberal, G2P2, ok. Considerando as informações disponíveis no enunciado e utilizando os gráficos apresentados, assinale a melhor conclusão em relação ao crescimento desse adolescente. Então, vamos lá, pessoal. É uma questãozinha sobre crescimento da criança e do adolescente. E aí é muito comum, nesse assunto, cair questão de baixa estatura, porque é uma queixa muito frequente no dia a dia do médico generalista. Então, eles querem que vocês dominem esse tópico. Então, primeiro de tudo, eu preciso lembrar o que é baixa estatura. Então, para eu dizer que esse paciente tem baixa estatura, ele precisa ter estatura para a idade menor que o percentil 3 ou, se liga nesse detalhe, menor que o score Z menos 2. Então, é percentil 3 com score Z menos 2, tá? Ok. Outro ponto importante é em relação à velocidade de crescimento. Então, quando você pegar uma questão de baixa estatura, primeiro você vai buscar a definição. Tem mesmo baixa estatura? Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai calcular a velocidade de crescimento. Por que, Tassi? Para a gente saber se ele tem uma velocidade de crescimento normal ou alterada, patológica. Então, vamos ver qual seria a velocidade de crescimento. Veja, dos 3 anos até a puberdade, a criança vai crescer em média 5 a 7 centímetros por ano. Na puberdade, essa velocidade de crescimento vai ser maior e aí é onde vamos ter os picos de crescimento. Então, fica atento, porque eles gostam de perguntar isso aqui. Nas meninas, o pico de crescimento vai acontecer e ela vai crescer nesse momento de pico 8 a 10 centímetros por ano. Nos meninos, o pico de crescimento vai levar a um crescimento de 10 a 12 centímetros ao ano. Então, é bastante. Esse aí é o pico de crescimento, o pico do estirão da puberdade, tá? E o que mais eu preciso saber sobre esse assunto e principalmente para resolver a questão? Eu preciso conhecer o estadiamento puberal e lembrar que o adolescente, menino, ele vai entrar na puberdade quando eu tiver um aumento do volume testicular. E aí eu tenho um aumento com um volume maior ou igual a 4 ml, ou 4 centímetros cúbicos. E aí eu chamo isso de G2. Não existe G0, P0. Não existe, tá? Parte do 1. Só que 1 é pré-púber e é infantil. Entrou na puberdade, é 2. É G2, P2. Então, G2, aumento dos testículos, indica que ele entrou na puberdade. E P2 é quando eu tenho pelos finos lisos em base do pênis, tá? Ok, na questão, ele me diz, ele é G2P2, ou seja, ele entrou na puberdade. Ele ainda não está no estirão, então eu não espero esse pico de crescimento, mas ele já vai crescer um pouquinho mais do que ele tinha aqui, ó, até entrar na puberdade, que seria 5 a 7 centímetros por ano. Vamos ver se isso realmente aconteceu. Vamos lá dar uma olhada na questão e ele diz assim, qual a melhor conclusão para esse paciente? Primeiro, olhando o gráfico, então ele já foi bem legal com a gente, que já deixou aqui ó, bem marcadinho, tá? E a gente percebe que esse último pontinho aqui, que é exatamente com 14 anos, que ele tem 1,51, está acima do score Z menos 2. Então, pessoal, para começo de conversa, eu não tenho baixa estatura. Então, a baixa estatura do adolescente
Cancelei. O crescimento está prejudicado? Não. Então, ele vem, ó, com a velocidade de crescimento legal, porque eu estou vendo que ele está sempre se mantendo uma curvinha crescente e não decrescente, e está acima do score Z-2. Então, não é baixa estatura, primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei para vocês, vamos atrás da velocidade de crescimento. Olha, com 13 anos, ele tinha 1,43, tá? Agora, com 14 anos, ele tem 1,51. Então, fazendo aí essa continha, isso aqui vai dar pra gente 8 centímetros. Então, isso quer dizer que a minha criança, o meu adolescente, ele cresceu no último ano 8 centímetros. E aí, pessoal? É isso mesmo, ele está entrando na puberdade. Então, ele está crescendo mais do que ele vinha crescendo até chegar na puberdade, que seria 5 a 7 centímetros por ano. Então, ele entrou na puberdade, está crescendo legal, ainda não está no pico de crescimento, porque ele começou a puberdade agora, G2, P2. Então, na letra A, já cancelei, não tem baixa estatura. Letra B. O adolescente necessita suporte e prescrição de ansiolíticos para ajudá-lo a conviver com o problema. Não, de jeito nenhum. Você vai conversar com seu paciente, explicar a situação e mostrar que eu nem posso afirmar que ele tem baixa estatura, tá? Letra C. O crescimento está prejudicado. A gente já conversou aqui que não. E aí ele ainda completa. Necessita de investigação com especialista antes da época do estirão. Não, de jeito nenhum. Tá tudo sob controle. Letra D. O crescimento apresentado segue o esperado para o desenvolvimento puberal. Acabamos de ver. Entrou na puberdade, aumentou a velocidade de crescimento, mas ainda não está no estirão, no pico de crescimento, no pico do estirão, porque de fato ainda não tem puberdade para isso. Então, ok. Em que se encontra o adolescente? Então, tá tudo certinho com ele, é só orientação e você acerta a questão marcando letra D de dado.